Então vamos começar? Começando de novo, dia 27 de maio de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para a turma 20A da Biologia. Nós estamos continuando falando de métodos contraceptivos e agora nós estamos falando dos métodos de barreira. O primeiro deles é o mais conhecido de todos, que é o método da utilização dos preservativos ou das camisinhas. Bem, você vai usar uma camisinha, o que você tem que fazer? Vai pegar, compra, é fácil de encontrar, não é isso? Praticamente você encontra em tudo quanto é lugar por aí. Então você vai encontrar no supermercado, vai encontrar na farmácia, e na imensa maioria dos casos as camisinhas só começam aqui, ó, já vêm lubrificadas, tá? E ela vem na posição certa. Significa o seguinte, ela já está pronta para você desenrolar. Ela deve ser colocada no pênis ereto, sempre. E não tenta colocar no pênis flácido ou quando ele tiver só meia ereção, porque ela vai soltar. E o grande problema é ela se soltar durante o ato sexual, você não vai perceber. Muitas vezes ela solta, cai na roupa de cama, você não vê, e às vezes fica presa até dentro da vagina da menina, e as pessoas, o cara vai, ejacula e nem vê que perdeu a camisinha. Então, sempre usar no pênis ereto. Olhar a validade, olhar o selinho do imento para ver se está tudo certo, tá? E a camisinha ela é feita para ser usada uma vez só. Significa o seguinte, toda vez que você tiver uma relação sexual, vamos fazer uma segunda rodada aqui, vamos, outra camisinha, tá? Por quê? Porque quando você termina a relação sexual, o pênis fica flácido e aí ele se solta. Ela se solta e aí não adianta nada, ela perde a posição, tá? Bem, na hora de colocar, as pessoas já viram, mas às vezes não sabem o motivo, né? Você coloca o dedo aqui e empurra para baixo até o final do pênis. O que acontece? Essa parte ela tem que estar frouxinha na cabeça do pênis. Por quê? Porque esse reservatório é o reservatório do esperma e também evita com que, se você empurrar o pênis até aqui e apertar, ela fica muito esticada e ela tem uma chance de arrebentar. Além disso, na hora que vier o sêmen, vai fazer mais pressão ainda e ela pode estourar, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, mantenha o reservatório assim fechadinho, puxe e aí está resolvido. Bem, então uma em cada relação sexual, tá? Bem, não guarde camisinha dentro da carteira ou do porta-luva do carro, porque fica muito quente, a camisinha perde qualidade. Vai comprar camisinha, eu cheguei na farmácia, elas estavam batendo sol em cima delas. Não compra, tá? Então, tomando esses cuidados, funciona muito bem. Para vocês terem uma ideia, o índice de acerto desse método aqui é enorme, está na faixa aí de quase zero de erros dele. Então, assim, quem usar vai se dar bem. O grande problema desse método, se ele está 0,2% de chance de falha no uso correto, e aí a chance de falha seria o quê? Um erro da fabricação da camisinha, alguma coisa assim, o uso real dele dá uma falha de até 12%, porque na realidade as pessoas usam errado, e usando errado não adianta. Outra coisa importante da camisinha, é o único método que vai proteger contra DSTs. De todos os métodos que nós vamos falar hoje, esse é o único que vai proteger contra gravidez indesejada e também contra doença sexualmente transmissível. Por isso que esse método é tão importante. Se você quiser usá-lo consorciado com outro método, melhor ainda, tá? Mas esse método é o método de escolha se você quiser usar dois métodos, entendeu? Eu uso pílula, quero me garantir e vou usar um outro método, camisinha, tá? Eu estou usando DIU, vou usar um outro método também, camisinha, tá? Eu estou na dúvida na pílula, esqueci de tomar, eu tomei na dúvida esse mês, camisinha, tá? Porque a camisinha também protege contra DSTs, e DSTs são um grande problema de saúde do Brasil, e é daqueles problemas de saúde que as pessoas ainda não deram o valor devido ao que está acontecendo aí. A gente está tendo várias epidemias de sífilis, de gonorreia, inclusive o número de HIV/AIDS tem aumentado e as pessoas muitas vezes não sabem disso, tá? Bem, então
Informações sobre ela. Óbvio, verificar se não há furos, a camisinha está estranha, não use, né? Guardar, não guarde em carteira, né? Não abrir com dente nem com tesoura, ela já tem um picote, você vai para quê? Você vai rasgar ela no dente para estragar a bichinha, não faz isso não, tá? Não usar lubrificantes nela, ela já vem lubrificada, então não precisa lubrificar de novo. E o material dela, que é o látex, ele não se dá bem com determinados tipos de óleos, então pode enfraquecer a camisinha e por causa disso ela romper. Se você tiver um problema com a lubrificação, existe a possibilidade de comprar uma camisinha como essa aqui, ó, que é uma camisinha que já vem Microtex, tá vendo? Uma camisinha que vem sem lubrificante. Essa camisinha é para quem tem problema com lubrificante. Se você, óbvio, for usar essa camisinha sem lubrificante, é muito mais difícil de colocar e de tirar. Então, você pode optar por um outro lubrificante. E aí, se for optar, não use lubrificante oleoso. Tem uns lubrificantes próprios que você pode usar para evitar esse problema. Outra coisa que muita gente não sabe, camisinha tem tamanho. A gente normalmente compra camisinhas padrão, que você vai na farmácia e compra, que é o tamanho médio. Mas se o cara tem um pênis muito pequeno ou um pênis muito grande, tem camisinhas próprias, menores ou camisinhas maiores. Se você tem um pênis muito além da média, lembra que a camisinha ela tem uma grande capacidade de se acomodar. Esse plástico aqui é incrível. Eu tentei fazer uma vez e não consegui, mas eu lembro que eu assistia uma vez uma palestra de um enfermeiro. Esse danado desse enfermeiro, sabe o que ele fazia? Ele pegava uma camisinha dessa assim, ó, tirava, ia fazendo a palestra, abria a camisinha, e aí ele pegava a mão assim, ó, enfiava a camisinha, trazia ela até aqui, ó, esticava ela no braço até que assim, ó. Aí uma vez eu tentei fazer, eu vou fazer que nem o fulano de tal fez, que vai ser um sucesso. Não sei o que eu arrumei, rasguei ela, falei, não, deixa pra lá. Então assim, ela tem essa capacidade, mas apesar disso, se a pessoa está se sentindo desconfortável, tem outros tamanhos. Outra coisa, o material da camisinha normalmente é látex, mas tem possibilidade de camisinhas de outros materiais, tá? Elas são menos comuns, normalmente mais caras, mas resolve o problema de quem, por exemplo, tem alergia contra o látex. A gente, toda vez que fala de camisinha, também tem que lembrar que não dá para usar duas ao mesmo tempo. Muita gente fala assim, nossa, vou sair com aquela menina, mas cismado com ela, vou usar duas camisinhas. Duas camisinhas não devem ser usadas nunca, porque uma camisinha atrita com a outra e elas arrebentam. Então é a proteção a mais que acaba não resultando em nada, resultando só em problemas. Bem, toda vez que a gente fala de camisinha, a gente sempre pensa na camisinha masculina, mas existe a camisinha feminina. Eu tenho uma aqui para mostrar para vocês, ó. Essa camisinha feminina, cadê? Aqui só estão as masculinas, vem pra cá, feminina. Cadê a camisinha feminina, hein? Eita, tá aqui, ó. Essa camisinha, ela normalmente é lubrificada, ela é muito maior, certo? Ela é muito maior. Vem nesse pacotinho aqui. Quando eu comprei, há um tempão atrás, eu comprei uma que era preço mediano. Fui ali na Drogazil e comprei uma dessa aqui, que não era nem a mais cara nem a mais barata. A mais cara custa mais de R$10 e a mais barata custava em torno de 2. Essa aqui custou em torno de uns R$4. O que acontece? Ela é lubrificada como masculina, só que ela é diferente, ela é em fundo de saco aqui, ó. E embaixo dela você tem um anel, tá vendo? Um anel solto, inclusive, que não deve ser tirado. O que acontece? Você pega essa camisinha, pegou, tirou ela do pacotinho, conferiu se está tudo certo, dobra aqui, enfia, faz um 8, tá vendo? Enfia para dentro da vagina com os dedinhos. Ela vai entrar até aqui e uma parte vai ficar de fora. Isso é uma vantagem dela, porque ela protege também contra algumas doenças sexualmente transmissíveis que atacam ali a vulva. Então a vulva vai ficar protegida por isso aqui. Bem, na hora de usar essa camisinha, muito cuidado, porque fica uma parte de fora e assim
E tomar cuidado para o pênis não passar pelo lado. Se ele passa pelo lado, você perde a camisinha, não adiantou nada. Mesmos cuidados da camisinha masculina, tá bom? E eu sempre gosto de falar que toda menina deve ter uma camisinha dessa na bolsa. Vê bem, na carteira não pode, porque é pequeno. Mas na bolsa é um lugar maior, tem mais espaço, não vai ficar jogado no sol e tal. Então a bolsa é um lugar bom para você guardar a sua camisinha. O que acontece com essa camisinha? A camisinha é uma opção que a menina vai ter para ela ter uma relação sexual tranquila. Então você chegou com um cara, pronto, conheceu um cara aí, saiu com ele, foi para o motel, etc, etc, chegou lá. Aí o que acontece? Eu sempre gosto de contar, né, nesse momento, a estratégia que a menina deve adotar nesse caso. Presta atenção. Chegou lá. Aí o cara tá lá todo empolgado, não sei o que e tal. Aí o que você vai fazer? Vai remexer na sua bolsa para tentar pegar a camisinha. Você sabe onde que ela está, mas faça de conta que você não sabe. Por quê? Você está esperando que o cara vai te perguntar o que é que você está fazendo. O cara está lerdão demais ou empolgado demais, não pergunta. O que acontece? Você pegou a camisinha e começa a olhar. Olha a marca, confere o prazo, vê as instruções, só fazendo de conta ali. Para quê? Para que ele possa te perguntar o que você precisa que ele pergunte. O que você quer que ele pergunte para você? O que é isso, meu bem? Você vai virar e falar com ele. Ué, minha camisinha. Aí é a deixa que você precisava. Não quer usar a sua, não? Não quer usar uma masculina, não? A menina hoje, mais cedo, até falou assim, inclusive a menina pode ter dentro da bolsa dela camisinhas masculinas, é verdade. Se o cara falar, eu não tenho, você fala assim, opa, eu tenho aqui, ó, uma masculina também para você, tá? Mas o que acontece? Você está dando chance para o cara usar a camisinha dele, que custa alguns centavos, que é dada de graça em festa, em banheiro, em postinho, muito mais fácil. Essa aqui também é dada de graça por aí, mas ela é muito mais difícil de achar. Não sei se vocês já viram ela em postinho, mas ela deveria estar nos postinhos também, tá? Bem, então você está dando a chance para o cara usar a camisinha dele. Se ele não quiser usar, tudo bem, então você pode usar a sua, tá? Agora, se o cara falar que ele não quer usar dele, nem é para você usar a sua, você vai usar a desculpa da panela de feijão. Anota aí. Você vai virar para o cara e vai falar assim com ele. Nossa, você está falando, a gente conversando aqui de camisinha, eu acabei de me lembrar, não sei nem por que eu me lembrei disso, esqueci a panela de feijão lá em casa, ligada. Aí você já não fala mais nada não, já levanta, já veste a roupa, vira para o cara e fala assim, chama um táxi, meu bem, para mim, e vai saindo. Por quê? Sem camisinha de jeito nenhum, tá? Sem camisinha não rola. Por quê? Porque você está tendo uma relação sexual totalmente desprotegida. E a gente não está falando só de gravidez, a gente está falando principalmente de DSTs, tá? Então assim, é um risco que você não pode correr, porque às vezes é um risco único da sua vida, certo? Então, toma cuidado, leva com você, tá? Se por acaso não usar, tudo bem, tá? O cara vai usar a camisinha dele, mas você tem a opção de usar a sua. Outra coisa, não dá para usar uma dessa feminina com a masculina, tá? É uma coisa ou outra. Então, se for usar a feminina, não usa a masculina. Se for usar a masculina, não usa a feminina, tá? Ok? Outra coisa, na hora que você estiver usando, uma parte vai ficar para fora, tá? Você estava falando do Lucas, o Lucas conta na aula dele, super engraçado, que não está errado não, que você pode usar uma camisinha e sair com ela de casa, e ir para a festa, e depois da festa para o motel, tudo bem, pode, mas não deve, não faça isso. Por que você não vai fazer isso? Porque na hora, você chegou lá no bem bom, com aquela lingerie sua carésima que você comprou, aí na hora que você tira a parte de cima, aquela beleza, na hora que você tirou a parte de baixo, tem isso aqui pendurado, aí é o cara que vai fazer a desculpa do feijão, né? O cara vai virar e falar, nossa senhora, meu bem, esqueci o feijão, a panela de feijão no fogo lá na República, vai cair fora, então não, use na hora, tá? Tudo bem? Corta o clima, mas é igual uma camisinha masculina.
Você vai ter que usar para se proteger ali. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou passar para vocês verem. Chegando aí, as meninas, Larissa, passa para cá para eles. E chegando aqui na Júlia, pode deixar aí, Júlia, que depois eu junto aqui, tá? Tudo bem? Dê uma olhada aí. Muita gente garante que não conhece a camisinha feminina. Ok? Essa é igual a masculina, a única coisa que ela já perdeu o lubrificante, porque a gente fica olhando para lá e para cá, mexendo com ela para lá e para cá. Não incomoda não. Tá? Não, de jeito nenhum, não incomoda não. Mas ele tem que manter o fundo dela aberto para que o pênis possa entrar. Se não tiver isso aí, a chance do pênis deslizar errado e soltar dela é muito maior. Tá? Então ela tem essa proteção por causa disso. Bem, então aqui estão os preservativos. Você tem, só é importante falar que está mostrando como coloca, tá? Como a menina coloca. E preservativos hoje você tem 1000 opções, né? Desde látex comum, látex sem o lubrificante, coloridos, fluorescentes, comestíveis, que não são de látex, que ardem, etc, tá? Então você tem todas as opções possíveis de preservativo aí, certo? Então não é desculpa para não usar. Eu não gosto de preservativo. Bem, muitas vezes é uma questão de se acostumar. Se acostumar para poder usar e ter uma maior segurança. Bem, tranquilo. Agora vamos falar de uma outra forma, de um outro método de barreira, o diafragma. Antes de falar do diafragma, para não assustar todo mundo, o diafragma não precisa ser desse tamanho. Para colocar o diafragma, você vai no médico, o médico vai medir o seu fundo da vagina ali e o colo do útero e vai te pedir para fazer um diafragma do tamanho que é compatível com aquela região ali. De vez em quando você vai ter que ir ao médico e fazer novas medidas para, sei lá, uma vez por ano, cada 2 anos e tal, porque pode ter alterações. Ganhou peso, perdeu peso, ficou mais velho e tal, pode acontecer de alterar. Esse diafragma, ele não é feito de látex, ele é feito de silicone. Então ele tem a vantagem de você usar, terminou, você retira, lava e guarda no estojinho. Ele vem no estojinho bem bonitinho, então você pode ter aquilo guardadinho. Desvantagens. Ele vai ser colocado, então, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele vai ser colocado aqui, ó, abraçando a entrada do útero. Então, a parte côncava vai entrar assim, né? Então, para colocar, é com o dedinho mesmo. Você empurra com o dedinho para ele ficar posicionado lá. E aqui, normalmente esse método usa espermicida. Quando você coloca espermicida, a chance de falha dele diminui muito. Então, ele normalmente é consociado com espermicida. Você passa aqui dentro na parte côncava e coloca lá. Tem que treinar. Você tem que saber direitinho colocar, porque se ele fica torto, aí você perde a proteção. Bem, pode colocar antes? Pode. Inclusive deve colocar antes. Sai de casa e tal, vamos lá, pronto. Combinei lá com meu namorado, vai para o motel e pronto. Pode colocar antes, para não quebrar o clima lá na hora. Pode colocar quantas horas antes, algumas horas antes, sem nenhum problema. Mas uma coisa que você tem que saber, só pode tirar de 6 a 8 horas depois, tá? Por quê? Porque ele vai fechar a entrada do útero, os espermatozoides que foram depositados aqui, eles vão subindo, alguns vão demorar tempo para subir. Então você tem que dar um tempo para que esses espermatozoides entrem em contato com ele e morram. Então pelo menos umas 6 horas você tem que dar, ideal 8. Mais do que 12 não deve deixar, porque aí para o fluxo das coisas aqui pode causar uma inflamação. Então, até 8 horas, legal. Legal, você vai, sai com o cara. Vantagem, porque todo mundo pensa, opa, mas é mais complicado? É. Protege contra DST? Não. Tá? Vantagens, posso reutilizar, isso é bom. Segundo, posso colocar antes, isso é bom. Outra vantagem, não corta o clima na hora, bom também. Outra vantagem, posso ter várias relações sem precisar de tirar, inclusive não posso tirar. Terminei, também não tem aquele clima chato, tirar a camisinha, etc. Aqui, ó.
fica ali, fica ali a entrada do seu útero tampadinha. Então funciona bem, tá? Funciona bem. Quem se adapta com ele, inclusive, muitas vezes não quer nem trocar de método. Então o método tem esses senões, mas ele tem algumas vantagens, tá bom? Ok? Diafragma. Qual que é a taxa de falha? A taxa de falha é um pouco maior do que a camisinha. Normalmente porque as pessoas colocam errado. Então a chance, se você ficar bem treinado e colocar direitinho, tranquilo, tá? Agora se você começa, coloca ali errado e tal, por isso que eu estou falando que a vantagem, talvez a coisa boa é você colocar em casa antes de sair. Por quê? Porque você coloca com calma. Ali durante o ato sexual, ali tá rolando as coisas, aí estou colocando ali, me distrair, pronto, né? Então dá problema. Então a taxa de falha é um pouco maior, chega até incríveis 20% pelo mau uso, tá bom? Ok? Vou passar para vocês verem. Tranquilo? Então, diafragma. Oi. Ele é colocado assim, ó, abraçando. Então você tem o final do colo do útero aqui, imagina que está o útero aqui para cima. Então ele vem e abraça assim, ó, tá? Ele tem que ficar obrigatoriamente assim fechando, tá bom? Bem, pode usar com outros métodos, claro, todo método de barreira pode usar com outros métodos e obviamente não pode ser usado durante a menstruação, né? Se você usa durante a menstruação, você segura o fluxo. Existe uma alternativa desse método, que é a esponja, tá vendo? Que funciona mais ou menos do mesmo jeito que ele, mas tem um formato um pouco diferente, tá vendo? Parece um biscoitinho, né? Ela parece um biscoitinho, do mesmo jeito você coloca, ela tem uma alcinha para você puxar e aqui vai o espermicida, tá? Funcionamento exatamente o mesmo, é só uma questão de opção. Tranquilo então, método de barreira? Vamos falar então sobre... lembra que eu contei para vocês que a camisinha é talvez o método mais antigo de todos, tá? Porque existiram algumas escavações arqueológicas que demonstraram camisinhas há milhares de anos atrás sendo feitas de intestino de carneiro, por exemplo. As pessoas usavam aquilo, usavam o intestino de carneiro para proteger, para fazer uma barreira no pênis, para evitar a gravidez. Depois tirava aquele intestino, lavava, reutilizava aquilo ali, tá? Então isso foi descoberto em escavações arqueológicas na antiga Roma, mas inclusive em civilizações anteriores. Mas um método que rivaliza em tempo é o DIU de cobre. Existem aí alguns especialistas que dizem que o DIU de cobre, na verdade o cobre, foi utilizado pela primeira vez ainda quando o homem estava começando a criar as primeiras civilizações. Sem querer, alguma mulher colocou no interior da vagina uma moeda de cobre. Essa moeda de cobre impediu que ela ficasse grávida. E aí o costume se propagou. Daí, a partir daí foi criado o tal do DIU de cobre. Deixa eu mostrar para vocês como é que é o DIU. Eu tenho dois aqui. Esse aqui é o DIU mais tradicional, ó, tá? Que é o DIU na forma de T. É o chamado DIU T de cobre. Ele tem cobre aqui e tem cobre aqui, ó. O que acontece? Esse método é o método mais utilizado no mundo, mais do que a pílula anticoncepcional. No Brasil a gente usa mais pílula, mas no mundo inteiro esse é o método mais comum. O que acontece com ele? Esse método aqui tem algumas vantagens incríveis. Por exemplo, ele é barato. Segundo, ele é colocado pelo médico no consultório e retirado também. Terceiro, ele dura até por 10 anos, te impedindo de ficar grávida. Aqui no Brasil, ele é colocado no postinho de saúde, tá? Então ele é grátis, ele é colocado, então, um método contraceptivo que é colocado grátis em quem quiser. Você vai colocando, você vai ficar 10 anos sem ter nenhum problema com ele. Tá? Extremamente funcional, taxa de erro em torno de 0,4, ou seja, a gente está falando de 4 mulheres vão ficar grávidas em cada 10 mil que utilizarem, tá? Mas
normalmente é 0,2, mas isso é ideal. O uso, na realidade, dá até 12% de erro do preservativo. Esse aqui colocou, você não tem como mexer. Então o médico vai medir o fundo do seu útero, tá? O tamanho do seu útero, porque ele vai ser introduzido por uma coisa aqui, ó, parecido com isso aqui, tá? Com uma alcinha dessa aqui. Deixa eu ver se eu volto com a minha para trás aqui, tá? Então é isso aqui que ele vai usar para introduzir. Aí o que acontece? Tem uma medida, tá vendo? Ó? Tem uma medida aqui, ó. Aqui, tá vendo? Então ele mede para não ter nenhum perigo na hora de enfiar isso aqui para colocar, ele perfurar o seu útero. Então na hora que chegar lá, ele puxa, ó, olha, e o negocinho sai, tá bom? Tem uma cordinha. Essa cordinha é para que o médico possa, se for preciso, ver de vez em quando a posição desse DIU. Então você tem o útero e ele vai cortar um pedacinho só, que vai ficar só um pedacinho no fundo da vagina. Para quê? Para que o médico veja se o DIU está posicionado corretamente e se, quando precisar tirar, para facilitar puxar. O que acontece com esse método? Como tudo, tem algum problema. Qual que é o problema dele? Se você tem um fluxo menstrual muito elevado, já tem uma menstruação muito abundante, ele é um corpo estranho. Então, quando ele é colocado ali no útero, ele causa uma reação inflamatória maior. E isso pode aumentar o seu fluxo. Então, para quem tem fluxo muito abundante, deve tentar diminuir esse fluxo primeiro, antes de usar o DIU de cobre. Tá? Bem, outra coisa, como ele causa uma inflamação ali na região, algumas doenças pélvicas ali podem ser pioradas pela presença dele. Tirando esses dois casos, não tem problema. O que vai acontecer? Você coloca o DIU, esse DIU nos primeiros meses, ele pode, primeiro 1, 2 meses, ele pode causar algum incômodozinho, na hora de colocar principalmente é um incômodo maior, tá? E aí o que acontece? O fluxo aumenta nos primeiros meses, você continua com o seu ciclo normal, ele não para o seu ciclo, tá bom? Só que quando esse corpo estranho fica no seu útero, o que ele vai fazer? Ele vai causar uma reação inflamatória naquele local, você vai ter mais células de defesa que vão atacar os espermatozoides, o gameta feminino e também o embrião fecundado. Então, essas células imunes vão destruir e vão evitar a gravidez. Bem, além disso, os íons cobre liberados aqui, lembra aquela história da hiperativação dos espermatozoides, canais de Kettler? Quando você liberar isso aqui, o íon cobre, ele entra por aqueles mesmos canais de Kettler. Então ele desnorteia os espermatozoides que vão ter mais dificuldade para achar o local certo para fecundar. Então é assim que ele funciona, tá? É assim que ele funciona. Ele impede a fecundação e, como tem uma reação alérgica causada ali, uma reação imune ali, você impede, inclusive, o processo de implantação. Então ele é extremamente útil. Colocou 10 anos sem nenhum problema. Quero tirar antes, quero ficar grávida. Só aí vai no médico, o médico tira e a sua fertilidade volta ao normal imediatamente, tá? Bem, agora tem o seguinte. Esse é para quem já teve filho, esse, tá? Esse aqui, ó, que é esse de cá, é para você, menina, que nunca ficou grávida, que tem um útero menor, tá vendo? É um DIU com a partezinha do T dobradinha, tá vendo? Com menos cobre, mas que tem a mesma eficiência que o outro. Então, vai colocar um ou outro, tá? Sem nenhum problema. Oi. Pode acontecer de sair? Pode. O que acontece normalmente do problema dele é ele ficar mal localizado. Você colocou o DIU, está sentindo incômodo? Vai no médico, porque às vezes ele saiu, porque depois ele vai ficar preso na parede do útero, não solta mais. Mas nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele pode se soltar ali, pode inclusive sair. Então, se você está incômodo, vai lá, o médico olha e recoloca se for necessário, tá? Então, o grande problema é isso, dele sair, tá? Pergunta. O DIU é uma barreira, né? Não. Não? O que é a barreira? Esse DIU
Não, não tem nada a ver de barreira. Barreira é que impede a passagem dos espermatozoides. Ele não está impedindo, ele está matando os espermatozoides, tá? Cuidado que de vez em quando a gente vê gente falando que isso é um método de barreira. No vídeo que fez, Esquece, não é não, tá? Barreira é só preservativo masculino e feminino e o diafragma, tá? Não é barreira, tá bom? Barreira é alguma coisa que impede a passagem dos espermatozoides. Ele não impede. Ele aumenta a mortalidade dos espermatozoides e desorienta os espermatozoides, tá bom? Cuidado com isso. Oi. Jerry, só uma dúvida. Ó, quantas vocês quiserem. Hoje a aula é das meninas, né? Nós homens só ficamos aqui olhando. Se o SUS não disponibilizar acessar em média, qual seria o preço? Ele é baratinho. Ele custa em torno de 300, 400 reais, tá? Então ele é baratinho. O que você pode às vezes combinar com o médico é que o médico pega o DIU pelo SUS e ele vai te cobrar para colocar, tá? Mas na rede pública o pessoal coloca também, tá? Agora, gente, hoje, por acaso, falando desses assuntos, uma menina já veio me falar e eu queria enfatizar uma coisa. Presta atenção. A gente tem por aí muito médico que é excelente e tem muito médico que é desatualizado, extremamente picareta. Então, outro dia, não hoje, mas outro dia, uma menina que eu vim dessa aula, a menina virou e falou que o médico ela tinha pedido para colocar o DIU e o médico falou com ela que não, que DIU, que não pode colocar DIU, que não sei o que é só para mulher mais velha e tal. De vez em quando a gente vê essas bobagens, tá? DIU, qualquer uma de vocês pode colocar sim, efeito colateral mínimo. Olha que bacana, eu esqueci de falar, mas olha aqui, ó, você está usando o DIU. Nos primeiros 2, 3 meses, o fluxo menstrual costuma aumentar, tá? Não assusta. Porque tem aquele corpo estranho ali. Mas depois de um ano, sabe o que acontece com o fluxo na maioria dos casos? Ou ele fica muito pequenininho, ou ele para, o ciclo para. Então, você vai passar 10 anos sem ter nenhum ciclo menstrual. Parou TPM, tá? Parou ovário policístico, parou endometriose, parou tudo porque o ciclo parou, tá? Parou, ele pode levar ao seu ciclo parar. Então tem essa vantagem de uso dele. Oi? mas o que faz o ciclo parar? Provavelmente essa reação inflamatória que está acontecendo ali, tá? Então, como resultado, o ciclo pode parar, tá? Ok? Tudo bem? Vocês estão reparando que existe um outro DIU aqui, né? Esse DIU, esse que está inclusive na minha mão, esse daqui, ó, é um DIU hormonal, tá? Que inclusive a gente chama de SIL ou Mirena, que é o nome comercial dele, tá? É um DIU hormonal, que eles chamam também de SIL ou Mirena. Esse camaradinho aqui tem tudo a ver com o DIU, mas ele não tem cobre, ele está liberando hormônios. Depois nós vamos falar sobre ele na hora de falar dos métodos hormonais, tudo bem? Pergunta. Esse aí, a anteninha, esse negócio desenho dele é igual ao do outro? Porque Não, parece a durinha. não, esse aqui, ó, esse aqui não, ó, vê bem. Mas aí coloca do mesmo jeito. Aqui, ó, ele tem uma anteninha, como você falou, tá vendo? Parte de cima do T. Para que serve essa parte? Para ele fixar na parede do útero. O importante é essa parte verdinha aqui, ó, que libera hormônios. Então ela vai liberar hormônio no interior do seu útero. Então, chama DIU hormonal, porque na realidade ele não tem cobre nenhum, ele está liberando hormônio. Porque isso parece ser mais flexível. É só para prender ele, né, no fundo do seu útero aqui, tá? Só para isso que ele serve. Depois nós vamos falar bastante sobre ele. Tudo bem, tranquilo? Mas o outro coloca do mesmo jeito, esse mesmo jeitinho. Esse é um pouco mais caro, mas olha a vantagem desse. Esse aqui libera um hormônio que é um progestínico, tá? Ele vai liberar esse progestínico em pequenas quantidades no interior do seu útero. Então a concentração dele é bem menor que uma pílula anticoncepcional. Por quê? Porque ele age localmente. Outra vantagem, sabe aquela história que todo mundo aprende, que quando vai tomar pílula e toma algum remédio, tem que avisar para o médico, porque pode a pílula dar problema e deixar de funcionar com antibiótico, por exemplo? Nesse caso o efeito é menor. Por quê? Porque ele age localmente. Aí você vai e ele bloqueia a sua menstruação imediatamente, seu ciclo para imediatamente.
Por quê? Como se você estivesse tomando um anticoncepcional. Você toma esse você vai usá-lo durante 5 anos, tá? Na realidade a validade dele é por 7, mas você pode usar, normalmente para uma segurança, eles deixam, as meninas normalmente usam ele por 5 anos. Durante 5 anos, sem menstruar, sem ter nada, funcionando tudo direitinho, tá? Você esquece dele. Daqui a um mês, você já nem lembra mais o que é menstruação, o que é esse aborrecimento todo. Aí o que vai acontecer? Quando você quiser ter um bebê mais pra frente, você tira e a sua fertilidade volta ao normal. E essa pausa, esse negócio não faz mal? Não, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Na hora que eu falar das pílulas, a gente vai falar bastante sobre isso. Combinado? Tranquilo? Tá? Depois a gente volta nele aqui. No Mirena, que chama, é o nome comercial dele. Tá? Eu só lembrei de falar porque ele está aqui, ó. Tudo bem? Olha lá, ó, que eu contei para vocês. Olha como é que ele fica colocado, ó, no fundo do útero, tá vendo? E aí, na hora que o endométrio fechar aqui, você vai descamar, saiu, esse é o de cobre, né? Descamou, saiu. Daqui a pouco ele prende na parede aqui e o endométrio faz em cima dele. E ao fazer em cima dele, ele fica preso lá. E tá vendo a cordinha, ó? Fica só uma pontinha saindo aqui, ó. Eu já vi coisas mais incríveis aqui. Por exemplo, uma vez eu mostrei esse negócio aqui, a menina virou e falou assim: que isso? Mas não dá para usar isso não? Imagina isso aqui vai ficar pendurado lá de fora, na calcinha, vai bolar na calcinha ali essa cordinha. Eu falei assim: não, minha filha, não. Você vai cortar aqui, ó. Aí depois me perguntaram: mas então você vai cortar para que a cordinha? Porque o médico, se for necessário, para verificar se ele está posicionado certinho, vê pela cordinha. Se o médico quiser retirar, puxa por aqui, tá? Então a cordinha tem uma necessidade e ela não atrapalha em nada não. Oi. Mas quando uma criança tem que ir no médico para verificar se você... Ó, você vai fazer o quê? Nos primeiros 2 meses você vai olhar com mais cuidado. Normalmente o médico não vai nem te pedir retorno, tá? Então vai estar tudo certinho. Se for particular, muito provavelmente ele vai te pedir, você vai ter direito a um retorno e ele vai fazer um ultrassom transvaginal para ver se ele está posicionado correto, tudo bem? Pronto. Mas na maioria dos casos eu vou te dizer que nem isso eles fazem. Ele vai te mandar para casa e vai falar assim: vai para casa. Se por acaso você sentir algum incômodo, você volta, tá? E aí é o que? Nos 2, 3 primeiros meses no máximo. Depois ele ficou posicionado, beleza. Agora, se você está com ele há 6 meses e de repente você, é muito raro, mas vamos supor que teve um impacto, alguma coisa assim, alguma coisa aconteceu e ele saiu do lugar, você vai sentir um incômodo. Aí você retorna ao médico, tá? Tudo bem? Então, é super tranquilo, não vai dar trabalho nenhum. E, como eu disse, 0,800, né? Tá? Tudo bem, tranquilo? Tá? Bem, então esse era o DIU. Depois a gente fala do Mirena, na hora que estiver falando dos anticoncepcionais, porque o Mirena parece um DIU, mas na realidade ele é um método alternativo de você estar colocando hormônio dentro do organismo. No Brasil, o mais comum é você usar o que a gente chama pílulas combinadas, as AOCs que a gente fala, anticoncepcional oral combinado, certo? São as mais comuns. Elas levam estrógeno e progesterona, mas existe uma alternativa da gente usar as progestínicas, que muita gente chama de pílulas, mini pílulas. Vou contar essa história para vocês. Bebê, eu falei hoje da tal da amenorreia da lactação, ou seja, enquanto você estiver amamentando, a chance de você engravidar é 30% menor, tá? Porque a amenorreia, o fato de você estar produzindo prolactina, ela bloqueia os efeitos da progesterona e do estrógeno, e aí a chance de você engravidar diminui, mas não é 100%. Então, algumas meninas engravidam enquanto estão amamentando. Justamente para evitar esse problema, os médicos, os cientistas, as pessoas que estudam esse assunto, resolveram criar uma pílula anticoncepcional fraquinha, que antes era bem pequenininha, por isso chamava mini pílula. E nessa mini pílula só tem progesterona. Por quê? Porque se você desse estrógeno, eles tinham medo que os efeitos colaterais afetassem a mãe naquele momento e afetassem inclusive o bebê. Então começou a dar progestínico, pílulas
com um análogo sintético da progesterona. Bem, esse progestínico foi criado assim, depois de algum tempo resolveram que o progestínico também ia ser interessante para as meninas que estão começando a ter o seu ciclo reprodutivo. Muitas das meninas, quando estão começando o ciclo falha. Ao invés de você menstruar num mês, você vai menstruar a cada 2 meses. Tem um mês que de repente você vai menstruar 2 vezes no mesmo mês. Então o ciclo fica meio errático. Justamente para evitar isso, você vai, quando você tem a menarca, você vai no médico com a sua mãe, né? Sua tia, sua avó, seja lá quem for, e aí ele vai te passar uma pílula anticoncepcional. Se a pessoa não conhece, vai estranhar. Vai falar assim, ué, mas por que eu estou passando por que a Maiara tem que tomar uma pílula anticoncepcional se ela não tem relação sexual? Ela está tão novinha para ter isso. É porque na realidade, o que vai acontecer? Essa pílula serve para você acertar o seu ciclo. Então, tomando essa pílula, o seu ciclo vai acertar. O que aconteceu? Depois de algum tempo, resolveram o seguinte, foram entendendo mais sobre o assunto e descobriram o quê? Que se você criasse uma pílula só de progesterona, só com progestínico, mas numa dose maior, ela poderia ser usada por qualquer menina. E aí foram criadas essas pílulas progestínicas que, por tradição, o pessoal costuma chamar ainda de mini pílula. Talvez alguma de vocês use uma pílula que é muito vendida aí, que se chama Cerazete. O que o Cerazete é? Cerazete é uma mini pílula, ele só tem progestínico, mas a concentração dele é mais elevada, tá? Bem, qual que é a vantagem de você usar só progestínico e não progestínico e estradiol? Por quê? O estradiol é que dá os efeitos colaterais. Aí, tá vendo? Hoje eu falei mais cedo e nem falei, eu fico anotando, até eu falei com alguém que, acho que foi com a Lara, que eu anotei um monte de coisa, toda hora eu esquecia a coisa e anotava no quadro. Uma das coisas que ficou na ponta da língua para eu falar e eu esqueci na aula anterior foi sobre aquela história de eventos tromboembólicos, trombose, embolia, com o uso de pílula. O que acontece? Quem causa esses eventos, menina tomou pílula e teve uma trombose, uma embolia pulmonar, quem causa isso é o análogo sintético do estradiol. Tá? É ele que causa. O que acontece? Apesar dele causar, é muito raro. Para vocês terem uma ideia, é um caso em cada 200 mil usuárias. Um caso em cada 200 mil. Então ele é extremamente raro de acontecer. Por exemplo, só para comparação, a chance de você ter um filho com síndrome de Down, já falei aqui. Um caso em 1000 nascimentos. A chance de você tomar a pílula e ter... A chance de você tomar a pílula e ter uma embolia. Uma chance em 200 mil. É claro que, na maioria dos casos que a pessoa tem, é que ela já tem eventos tromboembólicos na família. Portanto, se você teve uma embolia, sua mãe teve, se sua tia sua teve uma trombose venosa, etc., não toma. Toma pílula progestínica, não toma pílula AOC. Uma musculação, assim, em geral. Se você tem algum problema circulatório, consulte um médico, tá? Se você não tem, se está tudo funcionando direitinho, é bobagem. Não vai te afetar. Aí alguém vai dizer, vai assim, mas é aquela menina lá do YouTube que eu vi, aquela menina não sei de onde. Aí você fala assim, que menina? Uma menina que faz biologia. Você faz qual? Dá o nome. Aí você vai ver, vai pesquisar direito. É uma menina lá do Amazonas, que faz biologia lá no Amazonas. Mas sabe como é que é a rede social, né? Daqui a pouco a história cresce, cada um que conta de um jeito, como diz, né, aumenta um ponto. Daqui a pouco a menina fez biologia, foi minha aluna período passado, mora em Jaci, não sei o quê. Já tem um monte de história que não é verdade. Então acontece? Pode acontecer aqui? Pode, mas é um evento raro, tá bom? Então assim, o que acontece? Você tem problema? Tem problema, tem dor de cabeça, enxaqueca, principalmente aquela enxaqueca muito forte, principalmente aquela que se chama em aura. Sabe o que é enxaqueca em aura? Deve ser uma coisa incrível.
Diz que dá uma dor de cabeça tão incrível que você começa a ver uns pontos vermelhos assim, ó, tá? Uns pontos vermelhos, uma coloração esquisita na sua frente. Deve ser uma viagem, né? Não fosse a dor, seria muito legal. Então, quem tem problema não pode tomar pílula anticoncepcional assim. Quem teve eventos tromboembólicos na família, ou a própria pessoa teve, não pode tomar. Aí não vai tomar pílula nenhuma? Claro que vai, mas toma progestínica, que não dá problema. Tem o mesmo efeito, a progestina? A progestínica tem o mesmo efeito, menos sem os efeitos colaterais. A sua próxima pergunta é, por que então tomar, por que a gente não, todo mundo não toma progestínica? Antes de responder, eu vou responder a sua amiga. Não, é a mesma pergunta, não era. Por que ninguém toma progestínica, só progestínica? Porque a progestínica tem um problema, alguns problemas, tudo tem problema, né? Tá? Então, por exemplo, qual que é o problema de você tomar a pílula progestínica? A pílula progestínica, ela não causa esses efeitos, mas ela causa ela tem alguns problemas. Primeiro, você não pode atrasar. O grande problema da pílula é você esquecer. Então a pílula progestínica, até 12 horas você pode esquecer. Então você tinha que tomar às 8 da manhã, você tomou às 8 da noite, tudo bem. Mais do que isso é um risco enorme. Tá? As outras você pode esquecer um dia inteiro. Tem algumas aí no mercado que você pode esquecer até 3 dias. Você pode esquecer a pílula 3 dias. O grande problema do anticoncepcional oral é o esquecimento, né, gente? Então o que você tem que fazer? Ponha no seu celular, tá? Ponha no seu celular para despertar, todo dia num horário. Melhor que você tome que nem antibiótico, sempre no mesmo horário, para você não ter muito pico. Esses picos assim acabam dando efeitos colaterais. Então, se você tem um pico, está uma elevação na hora que você tomou, aí vai caindo, 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 caindo. Você tomou de novo, ele sobe, vai ficar assim. Agora, se você esperou baixar muito e subir de novo, vai dar problema. Pode te dar problema, pode te dar efeito colateral. Então evita isso, tá? Põe o relógio para despertar, despertou, você toma, tá? Oi. Quais são os males da pílula? Então, tem o problema do tromboembolismo, tá? Em casos muito raros. Tem os efeitos colaterais. Isso é importante ela ter perguntado, porque toda vez que a gente pensa em pílula, a gente pensa em pílula com os olhos da mãe da gente, né? A gente pensa logo, pílula dá edema, ele fica inchada, dá dor de cabeça, dá enjoo, pílula cólica. Pílula não pode dar isso hoje em dia, tá? Porque as pílulas hoje em dia têm uma formulação que não causa problema. Se você está tomando pílula e está tendo alguns desses problemas, vá no seu médico e troque a pílula. Não troque sozinha, troque com o médico, tá? Que ele vai saber te indicar. Porque senão você está trocando 6 saúde, 6 por meia dúzia, ou então trocando uma ruim por outra pior. Então vá no médico para você saber. Então, pílula não vai dar problema, tirando-se, talvez, quando você trocar nos primeiros 2, 3 meses de uso. Aí pode acontecer do seu organismo estar se adaptando. Mas normalmente ela não vai te dar nenhum problema. Então, outro problema da progestínica é o esquecimento? É o esquecimento e uma outra coisa. Ela dá o que a gente chama sangramento de escape. Não dá em todo mundo não, tá? Mas pode acontecer de você estar tomando a pílula e no meio do ciclo ter umas gotinhas de sangue na sua calcinha. Pouca coisa, de vez em quando. Isso é o sangramento de escape, tá? Então ela tem esse problema. Só essa pode acontecer isso ou Só ela. A OC não acontece, tá? Normalmente não acontece, tá? O que pode acontecer, você fala assim, mas eu estou tomando a OC e de vez em quando sangra, é porque, dependendo da pílula que você está tomando, o que acontece com a progesterona? A progesterona, ela deixa a vagina mais ressecada. Então, às vezes tem gente que é mais sensível e pode ter um ou outro sangramentozinho de vaso que arrebenta ali, tá? Mas com a progestínica, como os níveis são maiores, a chance de ocorrer problema é maior. Esse tipo de problema. Mas, você está tomando, toma certinho no dia certo e não esquece o horário e não tem sangramento de escape, pode tomar pro resto da sua vida, tá? Oi. Em médio parece umas notícias que, tipo assim, a mulher engravidou, só que só descobriu na hora do parto e tomou... Pois é, hoje eu estava conversando com a Isabela Bonifácio, ela estava falando justamente sobre isso. Porque foi engraçado, porque ela está com pedra nos rins, né? Você sabe quem é a Isabela? A Isabela está com pedra nos rins.
A Isabela, eu achei uma reportagem outro dia de um cara que tirou uma pedra que estava na bexiga desse tamanho. Eu lembrei de quem? Da Isabela, e mandei para ela. Aí, logo abaixo, tinha notícia dessa menina. E a Isabela veio me falar dessa menina. Que o quê? Diz que só descobriu que estava grávida na hora do parto, que ela achou que era cólica de rins e que, na realidade, ela menstruou durante toda a sua gravidez. Bem, menstruar durante a gravidez é impossível, vocês sabem disso, pelo tudo que vocês aprenderam. O que está acontecendo durante a gravidez dessa menina é que ela teve sangramentos durante a gravidez. E aí, olha o problema. Ela teve sangramento, achou que era menstruação. Não era menstruação. Era a vagina que estava muito ressecada e sangrando. Tá? Se você está grávida e tem sangramento, o que acontece normalmente é a vagina que está sangrando devido a ficar muito ressecada. Tá? Então, a minha pergunta é o seguinte, que aí tipo, você não sabe que está grávida e continua usando a pílula. Não afeta em nada. Não afeta em nada, em nada, em nada. Quando você está grávida, o seu nível de estrógeno e progesterona é elevado. Muito mais elevado do que na pílula. Então não vai afetar em nada, tá? Agora, não vai causar nenhuma deformidade na criança, nem nada, óbvio que não, tá? Mas tem um problema. O problema, isso que é o complicado, que a gente fala em teoria, mas na prática é outra história, né? Menina tem sangramento. Ela acha que é menstruação, que veio só um pouquinho, de umas gotinhas só na calcinha e tal, de vez em quando, tal. O que acontece? Ela acha que aquilo é menstruação. Mas o sangue é um sangue vivo, como se tivesse um machucadinho. O que acontece? Ela deixa passar, acha que está tudo normal, e aquilo vai passar 6 meses, 1 ano, né? Quase 1 ano, 9 meses assim, e ela não vai no médico. O que acontece? Ficou grávida. Está grávida e nem sabe. Só que tem outras coisas, né? Gravidez não é só isso. Não é só a barriga que vai crescer, é o bebê que mexe, é o enjoo, é a mama, é o leite. Ela teve isso tudo. Ela teve isso tudo e ela não sacou o que estava acontecendo. E o caso dela é um caso mais complicado, porque quando a menina está grávida e ela tem um desacerto hormonal, esse desacerto, por exemplo, tem um outro caso de uma levantadora de peso que estava treinando aqui no Brasil. Gordona, né? Toma muita porcaria, né? O povo para levantar peso, toma um monte de esteroide e tal. Avacalha todo o sistema endócrino da pessoa. Ela foi para treinar, eu acho que ela é de algum país aí, não é daqui não. Ela estava em São Paulo treinando, foi para treinar de manhã, passou mal, chegou meio enjoada, passou mal, vomitou, desmaiou. Aí pegaram, levaram ela correndo, lá o SAMU veio, buscou, levou ela correndo, chegou no hospital. 2 notícias. Primeira, fique tranquila que não é nada. Segunda notícia, você está grávida. Terceira notícia, acabou de nascer. Tá? Então quer dizer, ela não sabia porque é gorda, já está com o bebê ali, já está tudo influenciado, tudo ferrado por causa de um monte de remédio que toma, não fica sabendo. Então se a pessoa se tem um problema hormonal, às vezes passa quase desapercebido. Quase desapercebido. Mas totalmente desapercebido na pessoa que não tem nenhum problema, é difícil, né? Só que, aí eu vou reforçar uma coisa que eu já falei hoje para a turma anterior. Gente, vocês não sabem o que você tem por aí. Porque a gente está conversando aqui com vocês, aqui é todo mundo mais ou menos bem informado, que procura sobre as coisas, que conversa com pessoas que também são mais ou menos bem informadas, né? Então, as pessoas sabem das coisas. Mas, você sai ali fora, você assusta. Você assusta. Você vê cada coisa que você fala, olha, não é possível. É cada coisa. E é engraçado, porque assim, vou contar para vocês o que a gente andou vivendo agora. A Luísa nasceu. Aí veio a avó, e veio a bisavó, e veio as tias, e veio não sei o quê. É cada coisa que você vê a pessoa falando, que você fala assim, de bebê, né? Que cada coisa que você fica tão assustado, você fala, não é possível, de onde que a pessoa tirou isso? Por exemplo, olha só, a roupa do bebê tem que ser lavada na mão. Ela tem que ser lavada e não pode ficar no sereno. Ela não pode, a minha sogra falando,
que na hora de dar de mamar, a mãe tem que sentir dor nas costas, porque senão o leite não está saindo. Não pode pisar no chão. A criança não pode ver luz do dia nem do sol até o 7º dia de nascimento. E um monte de coisa que você vai ouvindo assim, que no final das contas serve como piada. Mas as pessoas falam isso querendo o bem da criança e porque acreditam nisso. Eu estou contando esse exemplo nosso que a gente viveu agora, mas quando você sai para fora, é em tudo. É em tudo. A gente já conversou aqui algumas vezes sobre o negócio de vacina, e do mesmo jeito as pessoas acham que vacina faz mal, causa doença. Eu falo, gente, mas desde o Oswaldo Cruz, a gente já não está mais nessa, voltamos para o Oswaldo Cruz, no século XIX, felizmente as pessoas são assim. Então a desinformação é incrível, por isso que de vez em quando você vê uma coisa dessa, e aí as pessoas que não entendem, acham que isso é normal. Por exemplo, esse negócio dessa menina, eu vi no Google, mas devia estar num site desse, o UOL, sei lá. Então assim, espalha que nem um rastilho de pólvora, e as pessoas acham que isso é normal, para depois você mostrar que não é bem isso, e aí leva tempo, hein? Para as pessoas acreditarem mais tempo aí. Tudo bem? Então são dois tipos, a progestínica e a AOC, que está aqui, tá? A combinada. Bem, quando a gente pensa em pílula, a pílula faz o quê? Ela vai espessar o muco cervical, tá? Ela vai diminuir o endométrio, que vai ficar menorzinho, dificultando o processo de implantação. Ela vai diminuir os batimentos ciliares e vai afetar o ciclo daquele jeito que vocês conhecem, aumentando os níveis de progesterona e estrógeno, diminui de LH e FSH, e aí o ovócito não vai se desenvolver, muito menos vai ter ovocitação. Então, uma coisa que vocês já conhecem, tá? Não precisamos perder tempo com isso aqui, né? Cadê? Volta com isso aqui, né? Saúde. Bem, o que acontece? As pílulas são divididas de acordo com a presença do estrógeno. É o estrógeno que é o componente da AOC que vai fazer com que ela seja normalmente definida. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, duas, essa e essa aqui. Por exemplo, esse aqui é o Tamisa 30. 30 porque ele tem 30 miligramas de etililstradiol, que é um tipo de estrógeno. Tamisa 30. Etililstradiol, tá? Então ele tem etililstradiol, que é um dos mais utilizados, é o mais comum deles, tá? Mas você pode ter alternativas, mas muito provavelmente o que você anda tomando é o etililstradiol, tá? Bem, 30 porque ele tem essa concentração. Ele é um AOC, então ele tem um progestínico também que está aqui, tá? Então aqui, ó, aqui está o progestínico, 7 miligramas, e o etililstradiol está aqui. Então ele tem os dois. Repara nessa pílula, nessa cartela. É uma cor só. Então ela é uma monofásica, ou seja, qualquer comprimido tem a mesma concentração. Por que tem os números aqui, ou os dias da semana? Nesse caso, dias da semana. Para você não se esquecer. Por exemplo, você vai começar a tomar hoje, segunda-feira, começa aqui. Aí, tomou. Quando chegou aqui, ó, era um sábado, você foi tomar e descobriu que a pílula da sexta-feira ficou para trás. Então está te indicando que você esqueceu uma pílula. Então ele é feito para isso, para facilitar, para você não esquecer. Agora, se você quiser tomar na ordem que você quiser, aqui pode tomar. Ele é um monofásico por causa disso. Tem um outro monofásico aqui, ó. Você esqueceu. Como é que funciona o esquecimento? A pílula funciona assim. O esquecimento da pílula máxima são 24 horas, tá? Você pode tomar a pílula, você esqueceu de tomar hoje, toma amanhã, tudo bem, tá? Mais do que isso, você está se pondo em risco. E se for um progestínico, são 12 horas, não pode esquecer nenhum dia, tá bom? Você toma as duas juntas? Você toma as duas juntas. Esqueceu, toma as duas juntas, tá? Passou mais 48 horas, esqueceu, toma as 3 juntas, mas vai ter que usar camisinha. Ou então você deixa pra lá, tá? Passou disso, esqueça, Pode só dar camisinha. pausa também? Oi? Pode dar Você pausa? para simplesmente, deu a pausa e você vai menstruar, o seu ciclo vai continuar até o final, até vir a menstruação. Aí vem a menstruação, primeiro dia da menstruação, toma de novo. O que pode acontecer antes de te atender? Tá tomando, por exemplo, o Tamisa 30.
Esse tem o 35 também, que é mais forte. Tem uma pausa. Vamos dizer que seja 7 dias. Eu não sei qual é a pausa desse aqui, mas vamos dizer que seja 7 dias. Você ficou 7 dias sem tomar pílula, não vê a menstruação. Continua esperando? Não. Porque a concentração é muito grande. Então pode ser que não venha a mesma menstruação. Se não vier, levanta as mãos para o céu. Tudo certinho, tá? Menos aborrecimento. Se vier, normal, tá? Faz a pausa e, conforme está pedindo, vai tomar o medicamento no dia certo que está te pedindo, tá? Começou o medicamento novo, primeiro dia da menstruação, tá? Agora, pode perguntar. Mas se eu lembrar, se eu esqueci um dia, aí se eu lembrar antes de tomar o próximo dia, eu Pode vou tomar, né? pode tomar antes. Melhor tomar antes. Não precisa esperar não, tá? Pode tomar antes. Mas o máximo assim, não toma depois não, tipo assim, hoje é segunda, eu tinha que ter tomado ontem, eu vou tomar de hoje ou a de ontem agora e vou dar mais 1 hora, 2 horas para tomar outra. Para quê? Aí você esquece de novo, então não esquece, você lembrou, tá as duas na cartelinha, toma, tá? Não esquece de tomar não, senão esquece de novo e aí fica pior o negócio, tá? Bem, essa é igualzinha, só que ela tem umas pílulas aqui de baixo, ó. Na realidade, deixa eu apresentar essa aqui, chama Adolesce, ela tem Gestoderno, tá? Que é um progestínico, tá? Que é o mesmo daqui, certo? E ela tem etinilestradiol, que é a mesma daqui. Só que essa tem uma concentração de 15, tá vendo? Então se chama Adolesce 15, certo? Ela tem uma concentração menor. Então essa aqui, esquecimentos até são permitidos, com essa aqui não, porque ela tem uma concentração menor. Essa aqui tem menos efeitos colaterais, resolve igual a essa, mas essa aqui você não pode esquecer, tá? Ok? Tudo bem? Então assim, para não esquecer, ela tem umas pílulas aqui, ó, indicadas em amarelo. São o quê? São o que a gente chama de placebo, são pílulas sem o componente ativo, tá? Para que serve isso aqui? Alguém tem ideia? Para não esquecer. Essa é a parada, ela dá parada de 4 dias. Então, você vai continuar tomando. Eu tomo 6 da tarde todo dia. Nesse dia aqui eu vou tomar essas aqui, ó, para eu não esquecer. Para no 5º dia, na hora que eu começar a outra cartela, não ter nenhum problema. Pergunta. Se ele me dá a cartela, eu posso... pode fazer mal? O que eu te falei? O que acontece? Ela veio me contar. Quantos anos você emenda? 2 anos. 2 anos. Mal nenhum, tá? O médico dela ainda virou e falou que uma vez por ano para ela Vai dar pausa. fazer a pausa. E eu estava contando para ela que nem isso ela precisa, tá? Você pode emendar. Como é que você vai emendar? Essa aqui, ó. Simples, uma depois da outra. Pronto. Essa aqui, ó. Como é que você emenda? Joga esses fora e emenda na próxima. Tá? Tudo bem? O que vai acontecer? Anticoncepcional não é antibiótico. É um hormônio que você está tomando. Não vai te viciar. Não tem que trocar, tá? O médico dela, o Lucas, fala uma frase que eu acho muito boa. Ele fala que anticoncepcional é que nem marido. Difícil de encontrar. Na hora que você achar um que tem os defeitos que você aceita, casa com ele, não larga mais não. Anticoncepcional é assim. Você vai tomar, pode tomar para a sua vida inteira sem nenhum problema, tá? Ele não vai te deixar de ter efeito, ele não vai te afetar de alguma coisa. Na verdade, ele vai cada vez mais te fazer melhor. Vai ter menos efeito. Se ele tiver algum, ele vai ter menos ainda. Então, não vai dar nenhum problema. Você pode emendar o quanto que você quiser. E na hora que você quiser engravidar, parou de tomar, imediatamente a sua fecundidade volta ao normal, tá? No caso, então... Por exemplo, se você para esse mês, nesse próximo ciclo você tem chance de engravidar. No caso, não tem a descamação do endométrio. Não tem descamação. Não te deixa louca. Se você ficar louca é por outro motivo, não é por causa disso, tá? Não te deixa doente, não te dá febre, nem nada, tá? Tudo bem? Inclusive existe uma coisa que é isso aqui, ó. Pode falar. Mas aí, no caso, o que eu tomo é 3 tantos e ele é próprio sem parar. Ele já vem 28 comprimidos. Viu? Tantos sem parar. Aí, ó. E tem esse aqui, ó, também que é bonitinho. Já vou falar de novo que eu devo receber
Devia receber um dinheiro desse laboratório, porque eu faço sempre uma propaganda nas minhas aulas dessa pílula que eu acho maravilhosa. Não sei se presta não, mas assim, pelo menos o componente dela parece ser muito bacana, tá? Ela tem levolongestrel e etililestradiol. Então ela tem os dois, tá? Aqui. O que acontece? Ela é trimestral. Então, ó, tem uma cartelinha. Você toma direto, terminou aqui, volta para cá, toma direto, terminou aqui, toma essa. E aí você tem o placebo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de placebo. Quer emendar essa aqui? Joga o placebo fora e continua emendando. Eu gosto muito disso aqui porque ele é bonitinho, não tem aquele aborrecimento você esquecer de tomar porque esqueceu de ir na farmácia, então de 3 meses a chance de esquecimento é menor, tá? E ele tem uma imensa vantagem do preço. Quanto está seu Tamisa 30? 25. Eu não sei o preço atual desse aqui não, mas a última vez que eu conversei com a menina, há um período, 2 períodos atrás, ela me disse que esse aqui estava 28, mas são 3 cartelas, tá? Então assim, 3 cartelas, 28, tá? Então compensa demais, tá? E você pode emendar o tempo que você quiser sem nenhum problema. Agora, o que eu quero, deixa eu, antes de falar sobre isso. Não, esse aqui é AOC, tem os dois combinados, tá? Chama Sazonic. Oi? Vou passar para vocês verem. Agora, ó, vou passar, mas vamos combinar uma coisa. Ninguém vai passar a tomar esse aqui antes de conversar com o médico, tá? Tudo bem? Porque, não, ó, tô tomando aquela que o GR indicou, tá? Aí chega lá na farmácia, ó, eu sou aluna do GR, hein? Não, ó, então aqui, ó. Quer trocar? Vale a pena trocar? Se quiser trocar, tudo bem. Vá no médico e olhe. Só que eu vou dar outras opções, inclusive melhores do que essas aqui para vocês em seguida, tá? Ok? Então, olha aqui, ó. Olha, essas são monofásicas, tá vendo? Algumas dadas pelo SUS. Microvlástico, 21, Nordeste, essas são todas do SUS, tá? Mercilon, Diane, tá? E aqui, ó, com os preços, olha aqui, ó. Isso foi isso aqui eu acho que deve ter 1 ano mais ou menos. Deve ter aumentado um pouquinho, mas não tanta coisa assim. Tá vendo os valores aqui? Tá? Então, tá vendo tanto que compensa isso aqui. Tem o número 132 e as outras tem. O quê? Comprimido. Onde tem? Onde? Aí, ó. Comprimido, alguns tem 152, outros tem. Tá boa pergunta. Nunca tinha reparado nisso. Não sei. Tá? Bem, aqui, ó, algumas que a gente encontra que são mais caras, eles têm análogo de diurético, tá? Então elas fazem você perder água e emagrecer um pouquinho, né? Yasmin, Yas, Yumi, essas são um pouco mais caras, principalmente Yas e Yasmin, tá vendo? Que tem essa possibilidade. Mas existem outras possibilidades muito mais baratas que essa, se você tiver disposto. Os bifásicos são diferentes dessa, cuidado. Essas aí todas são monofásicas, não tem diferença na concentração, tá? Já os bifásicos, como é que funciona? Você tem na cartela, olha aqui, ó, diferenças, tá vendo? Então aqui está uma concentração, aqui está outra. Então na hora de tomar, toma cuidado, porque você não pode começar aqui e pular para uma dessa, porque elas têm concentrações diferentes. Esses bifásicos, eles são, e trifásicos também, tá vendo? Ó, 3 cores. Eles não pegaram muito não. Então a gente tem poucos aí. Esse com o nome horrível, que é Gracial, tá? Mercilon Conte e o Triquilar, que é o trifásico que a gente tem aí sendo vendido no comércio, tá? Qual que era a ideia dos caras? Fazer um medicamento que fosse mais parecido com o ciclo feminino, com variações de hormônio ao longo do ciclo. Mas depois descobriram que isso aí ia afetar muito pouca coisa e desistiram da história praticamente, tá? Aqui então, ó, um polifásico com várias concentrações e usando um outro, ao invés de etililestradiol, um análogo sintético do estrógeno, inclusive melhor, que é o valerato de estradiol, que é melhor que o etililestradiol. Mas você não disse que os análogos são perigosos? Não, são todos análogos. Todos. Quando eu falo análogos, são todos análogos. Análogo sintético, o quê? O que é o valerato de estradiol? Não é o estradiol de verdade que você tem no seu corpo, Júlio. É um
feito em laboratório, um hormônio feito em laboratório muito parecido com o seu. O que eu estou dizendo é que o valerato é mais parecido ainda que o original do que o etinil estradiol. Então ele causa menos efeitos, tá? Bem, agora as mini pílulas, que são aquelas progestínicas, tá? O Cerazete está aqui, ó, R$29. Aqui tem o Araceli e tem alguns outros aqui. Tem dose muito baixa, tem um problema de esquecimento, mas tem poucos efeitos colaterais, exceto o escape, tá? E diferente dos outros, isso é uma coisa que eu estava esquecendo, ele não protege contra câncer de ovário, tá? Por incrível que pareça. Tem gente que fala que, dessas loucuras de internet aí, que anticoncepcional causa câncer. Anticoncepcional protege contra o câncer, certo? E o que tem o AOC protege inclusive contra câncer de ovário. Esse aqui já não afeta o câncer de ovário, tudo bem? Não vai te proteger contra. Bem, vai diminuir o fluxo, diminuir cólica, não vai, já falei que não vai evitar, diminuir a chance de gravidez ectópica, vai diminuir o desconforto, as coisas da TPM, então tem essas vantagens, né, o anticoncepcional. Pode causar dor de estômago, cefaleia, enjoo, etc, 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 tá? A falha, olha aqui, ó, que eu contei para vocês, 0,1 a 0,8% na teórica, tá? Teórica é o quê? Se tudo der certo, o anticoncepcional funciona assim, ou seja, 0,1. O que é 0,1? É um caso em cada 10 mil, um caso em cada 10 mil, tá? Agora, na realidade, a chance é de 10%. Por quê? Porque as pessoas usam errado. O que é usar errado? É usar com bebida alcoólica, é usar com fumo. Fumando não pode usar anticoncepcional. O quê? Anticoncepcional com bebida alcoólica. Pois não. Ué, não deve usar. Não deve usar porque o álcool não faz bem. Não deveria usar. Riram, né? Vocês estão achando engraçado, né? Seu segundo nome é bebida alcoólica, né? Então não tem como, né? Não deveria usar, diminui a chance, afeta o funcionamento dele, tá? Não tanto quanto, por exemplo, usar um antibiótico, alguns antibióticos e tal, mas afeta. Fumo, nem pensar. Eu já ouvi falar que afeta, porque tipo assim, você sente a cara, depois você pode vomitar e tal. Também o que acontece? O efeito diurético. Então o medicamento que estava no seu corpo, ele vai embora mais rápido, sem contar dos efeitos tóxicos do álcool também, tá? Então assim, afeta. Agora, cigarro, jamais, tá? Cigarro com anticoncepcional, cigarro já é um veneno. Com anticoncepcional não tem nem palavras para dizer o que é, tá? O problema é seríssimo, afeta em muito, e sem contar que tira o efeito do anticoncepcional. A menina está aí todas enchendo, fuma 2 maços de cigarro por dia, né? Daqueles bem ferradão lá do Paraguai, né? Que é o mais barato. Fuma daqueles lá, aí vira, ou então fala, não, eu faço aquele que eu enrolo e tal, aquele ali é muito mais, como é que fala? Natural. Não tem nada de natural, me ajuda aí, né? Aí eu vou fumo daquele. E depois, eu tomo anticoncepcional, que não sei o que. Ele está bloqueando o efeito do seu anticoncepcional, tá? Então não adianta. Tudo bem? Então não mexe com isso que não dá certo. Certo? Então, esse tipo de coisa. Mas, então o uso errado, esquecimento principalmente. O uso com medicamentos, com fumo, com álcool e tal, faz com que a falha, o nível de falha suba para aqui, ó, tá? Que Nayara, ó, tá bebendo? Tudo bem? Agora não, né? Mas tá bebendo? O que acontece? Vai tomar pílula? Pode tomar, mas usa um outro método, só para dar a garantia para diminuir esse nível, tá bom? Senão, a chance de ter um problema tá presente, né? E quem quer ficar, quem está tomando o negócio, tá? Quem está tomando esse tipo de negócio é porque não quer ficar grávida mesmo. Então tem que ser 0 ou muito próximo de 0, tá? Bem, perguntas. Pode emendar? Já falamos. Como usar? Já falamos. Qual o primeiro dia de uso? Dia da menstruação, primeiro dia da menstruação. Se esqueceu de tomar, também já falamos. Quanto tempo depois que você está protegida? Imediatamente após tomar a primeira pílula, tá bom?
Mas Não tem, eu tenho que ficar e tal. Você fica protegida imediatamente. O que o médico vai te falar é, se você está tomando um anticoncepcional, começou a tomar, só para você evitar problema, no primeiro mês usa camisinha. Tá? Tudo bem? Usa camisinha. Usou a camisinha, te dá uma segurança a mais. Mas na teoria e provavelmente na prática, começou a tomar, imediatamente você está protegido. Esqueceu de tomar, imediatamente você está desprotegida, tá bom? Pausa, igual tá lá, tá? Tá pedindo 7 dias, faça pausa. Não menstruou, não tem problema, tá? A ordem das pílulas importa? Sim, a menos que seja monofásico, tá? É importante você tomar na ordem para não esquecer. Vai alterar a minha libido? Vai alterar o tesão? Vai. Esse é um dos efeitos do anticoncepcional, tá? Vai diminuir o seu tesão, sua vontade de fazer sexo, tá? Por isso que a gente tem umas alternativas que eu vou mostrar aí, que visam justamente atacar esse problema, tá? Bem, são os que a gente chama métodos hormonais alternativos. O primeiro deles é a injeção. Tem uma aqui, ó. Eu gosto sempre de mostrar essa injeção, porque eu mostro essa injeção para mostrar para as pessoas, para não se assustar, tá? Esse é o Mesigina, ó. Agulha normal, seringuinha normal, nada demais. Dado no bumbum. todo dia? Uma vez por... Todo dia também não, né? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Dia 27, você vai tomar dia 27, vai na farmácia, aplica só no próximo dia 27, tudo bem? Uma vez por mês. Vantagem, algumas. Primeiro, é muito barato, tá? Eu tenho alguns preços aqui, ó. Olha, esse é o caro, ó, R$14, tá? Mas você tem... não, tem alguns mais baratos. Tem alguns mais baratos. A Mesigina está aqui, que está no preço de uma cartela, tudo bem? Né? 20 e poucos reais. Mas tem alguns no preço de R$1, R$2, alguns inclusive dados pela farmácia popular, que tem a mesma eficácia que esse daqui. Tá, tudo bem? Então são baratos. Você vai na farmácia popular, são dados grátis ou dados a coisa de R$1, R$2. Então tem essa vantagem. Outras vantagens. Tem alguns que tem, por exemplo, lembra do Yas e Yasmin que eu acabei de falar? Então tem alguns que tem diurético. Então dá aquela secada, ajuda. Outros têm um análogo sintético da testosterona para atacar justamente aquelas meninas que têm uma libido baixa, que vai ficar mais baixa ainda usando o anticoncepcional. Então você pode tomar, funciona muito bem. Tem um problema. Existe que seria a perfeição da perfeição, alguns aí, que são para tomar de 3 em 3 meses. Então você toma, vai na farmácia de 3 em 3 meses e aplica de 3 em 3 meses. Só que esses trimestrais, eles dão ganho de peso, coisa de 5 quilos por ano. Tá? Se você não quer ganhar peso, tome esse aqui. Tá? Se você, é o contrário, você está muito magrinho e quer ganhar peso, é uma opção. Tá? Pergunta. Gente, eu vou falar que esses de injeção, eles têm uma dose hormonal maior do que... Não, é o contrário. Eles têm uma dose mais baixa, sabe por quê? Porque você injeta no músculo e eles são liberados aos pouquinhos. Então ele vai sendo liberado em pequena quantidade aos pouquinhos. O grande problema deles é gente que não quer tomar injeção. Né? E aí, se você não se importar de tomar injeção, é ótimo, porque você vai lá, você tem que lembrar um dia só do mês que você tem que ir na farmácia tomar o remédio. Depois do que aconteceu, passa o mês inteiro despreocupada. Como ele é liberação mais lenta, intramuscular, ele vai ter uma dose menor. Então, você não vai ter variação no picos de hormônio dentro do seu corpo. Te faz muito melhor. Tá? Tem Então, menstruação normal? normal. Agora, se você não quiser ter menstruação, você, ao invés de você esperar, por que você faz? Ele te protege durante um mês. Então, o que vai acontecer? No finalzinho do ciclo, você vai estar tendo uma chance de menstruar. Se você manter o dia certinho, sempre ali naquele dia, você vai evitar isso. Então não vai menstruar.
Previne do mesmo jeito, tá? Oi? Previne Do mesmo jeitinho, tá? Aqui, ó, olha a chance de falha aqui, ó. Tá vendo? 0,1, 3%. Na realidade, a falha é até menor do que da pílula. Lembra que a pílula chegava a 10, 12%? Que a gente está falando de 3%. Mas o que é 3%? De novo, consorciar com o que não deve, aplicação errada, esse tipo de coisa. Então a chance de dar errado aqui é muito menor, tá? Bem, aqui está a aplicação nos braços. No Brasil não aplica nos braços não, normalmente o pessoal aplica no bumbum, tá? Lá fora eles aplicam no braço, inclusive você compra esse medicamento para você mesmo se aplicar. Ele vem com um negocinho, não é uma seringa dessa não. Você já viu aquele negócio que você, tipo de diabetes, que você bate e fura assim? Então daquele jeitinho, você vem, bate ele aqui e ele vai aplicado intramuscular, tá? Então funciona bem. Aqui no Brasil que eles não fizeram assim. Então o mecanismo, ó, igual das pílulas, tá? Ok, bem. Menor frequência, custo mais barato, liberação gradual, tá? O trimestral que eu estava contando para vocês. Depende do profissional da saúde, que é a desvantagem. A agulha pode dar um incômodo local, tá? E, óbvio, não é possível pausar. Se você está tomando, e quer, eu estou tomando, mas agora daqui a 15 dias eu quero já começar a tentar ter um filho. Tem que esperar acabar o efeito. Se é 3 meses, tem que esperar 3 meses, tá? Bem, outro que eu queria mostrar para vocês é o adesivo, tá? O adesivo. O adesivo está aqui, ó. Parece aqueles adesivos para nicotina. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. É igualzinho um adesivo para nicotina, ó. Aqui. Esse adesivo você prega no braço, prega no bumbum, prega na coxa, prega na barriga, tá? Única coisa que você tem que tomar cuidado. Esse adesivo você, se ele soltar, você é obrigado a pôr um outro, tá? Se você colocou hoje, ele soltou hoje, você tem que colocar descarta esse, tem que pôr um outro. Como é que funciona? Normalmente vão vir 3 desses numa embalagenzinha, tá? 3. Custa em torno de 60 a 80 reais, em média. Que é o preço daquele Yasmin que vocês viram. Qual que é a vantagem? Que você não tem esquecimento. Pregou aqui, uma semana com ele. Semana que vem você tira, prega aqui, pronto, tá? São 3 adesivos. Na 4ª semana, que é a última, você vai ficar sem adesivo. Que aí vai vir a menstruação, o seu ciclo vai vir, tá? Quer emendar? Só não fazer a pausa. Se pregar, tipo, só num lugar. Você pode pregar num lugar só. O problema de pregar num lugar é às vezes ter alguma irritação. Então você tem que ficar de olho. Se ele der alguma irritação, você tem que descontinuar, não usar mais, tá? Mas normalmente não dá problema. O mais importante é você ficar esperta em relação a uma possibilidade dele se soltar, tá? Então se você usa óleo corporal, essas coisas assim, no local que tiver ele, se for pregar não pode, mesmo porque o óleo ele atrapalha a absorção do medicamento. Então se você usar um óleo corporal, o composto que está aqui, que vai sendo liberado aos pouquinhos, o hormônio que está aqui que vai ser liberado aos pouquinhos, ele deixa de ser liberado e aí está feita a confusão, tá? Bem, tudo bem, tranquilo? Igual os métodos, tá? A única coisa que ele evita o esquecimento, né? Ele é bem eficaz, você mesmo faz, você vai, compra e coloca, tá? Tem esse problema de soltar, tá? Aqui, ó, esse Evrac, esse aqui, ó, R$73 na época que o pessoal pesquisou, tá vendo? Há 3 adesivos. Então se descolou, aí vem o problema de você ter que colocar de volta, tá? A alternativa a isso é esse aqui, ó. Olha aqui, ó. É um anel vaginal. Dentro daquele espírito mesmo que você perguntou mais cedo, ó. E lá, lembra aquele anel que estava dentro da camisinha feminina? Olha o outro. Também, ó, você coloca dentro da vagina. Você coloca, dobra, fia para dentro da vagina. Pronto. Ele pode ficar em qualquer posição lá, tá? Tudo bem que é um anelzinho. Aqui dentro você tem um hormônio que vai ser liberado aos poucos. Não incomoda absolutamente, tá? Você compra de novo um pacotinho com 3. Você usa 1 em cada semana, na 4ª semana deixa de usar para menstruar.
Vai ter uma relação sexual? Não incomoda. Mas se você achar que vai incomodar, você pode tirar durante o ato sexual, depois você põe de volta, sem nenhum problema. Tá? Então funciona perfeitamente bem. E o nível de hormônio, tanto nesse, quanto na injeção, é menor. Por quê? Porque esses dois aqui agem localmente. Então ele funciona perfeitamente bem. Do mesmo jeito, já que eu estou falando dele, eu não posso esquecer o Mirena, tá? Parece um DIU, é um DIU hormonal, libera o hormônio por aqui, coloca-se, o médico vai, coloca no fundo lá do útero e ele funciona perfeitamente durante 5 anos, liberando um pouquinho de hormônio a cada dia, sem nenhum problema. O problema desse aqui é um pouco mais caro, ele está em torno de uns R$800, tá? Mas se você fizer a conta que você está gastando 30, 40, 50 reais todo mês em pílula anticoncepcional, ele compensa. Ele compensa porque vai te dar uma tranquilidade e até em termos financeiros ele fica mais barato. Esse aqui tem a vantagem, igual esses outros, quer engravidar, você tira fora sem nenhum problema, tá? O médico vai e tira para você sem nenhum problema. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui o anel, já falamos sobre ele. E esse aqui, ó, olha aqui, ó, ele parece um grafite, tá vendo? Não, branquinho, mais ou menos a grossura de um grafite. Ele é introduzido no braço, na perna, na barriga, onde você quiser, ele é introduzido aqui, ó. Ele é um subdérmico ou intradérmico. O que acontece com ele? Ele tem um hormônio que vai sendo liberado aos pouquinhos. Ele funciona super bem e depois que é colocado, ele funciona durante 3 anos. Então você coloca ele aqui no braço, aqui, fica 3 anos despreocupada, liberando os hormônios ali. Ele é colocado, por exemplo, em gente que tem problema de drogas. Então a menina que consome droga, por exemplo, que está lá na Cracolândia, seja lá onde for, o que acontece? Eles vão, colocam, se ela concordar, injeta o anticoncepcional nela e funciona perfeitamente durante 3 anos. Desvantagens: colocar, se você quiser tirar antes disso, o médico tem que fazer um piquezinho, uma pequena cirurgia para tirar, tá? Se você, depois disso, eu fiquei 3 anos, daí não precisa tirar, ele fica ali, não te atrapalha nada, tá? É só um pequeno tubinho que você teria ali, mas ele tem esse problema. Agora, o preço compensa, é um pouquinho mais barato que aquele Mirena, tá? E é colocado ali apenas uma aplicação, numa injeçãozinha, sem nenhum problema. Então funciona muito bem, do mesmo princípio daqueles que eu contei para vocês. Você consegue comprar? Consegue. O Lucas mesmo coloca, tá? Então os médicos colocam sem nenhum problema. Ok? Tudo bem? Aí, ó. O Implanon, que é o mais conhecido deles, 816, tá? Eu não sei, sinceramente, fosse eu falando, é o último, tá? Eu vou encerrar aqui, depois a gente fala deixa eu pensar aqui, estou pensando enquanto eu estou falando desse assunto aqui. O que acontece? Eu não sei se compensa esse implante aqui, em comparação, por exemplo, com esse de cá. Concorda comigo? Mirena. Porque o implante está o preço do Mirena. E o implante dura 3 anos. Esse aqui dura 5 anos. Então tem que ser pensado. Claro que isso aqui vai estar no seu interior do útero e às vezes pode não dar certo. O implante sempre vai dar certo. Então cada um tem uma posição, tá? Para a gente encerrar, então, vou falar sobre a pílula do dia seguinte, que é o método contraceptivo de emergência. O que acontece com essa pílula? Tem uma relação sexual no seu dia fértil, próximo do seu dia fértil, até 72 horas depois, você pode tomar a pílula. Hoje é dose única, tá? Não tem mais 2 não. Então você toma, ela vai causar um monte de efeitos colaterais, náusea, vômitos, tá? Dor de cabeça, inchaço, dor na relação sexual, ela vai causar isso tudo. E seu ciclo vai perder os parâmetros, tá? Mas resolve. É uma contracepção de emergência. Você pode usar isso o quê? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por ano. Quando você fez
aquela besteira que você não deveria ter feito. Então, se acontecer aquilo, pronto. Mas não é uma coisa para você tomar todo dia, tá? E agora toda vez que eu vou parar de tomar a pílula comum e vou tomar a pílula do dia seguinte. Não. Por que não dá certo? Porque você perde o parâmetro do ciclo, os próximos ciclos vão ficar todos totalmente regulados, você tem uma alta dose de hormônio de 4 a 6 vezes o hormônio de uma pílula comum, tá? E ele vai impedir, normalmente, se você tomar dentro de 72 horas, a ovulação e a anidação. Se o embrião já tiver implantado, ou seja, eu tive uma relação sexual desprotegida semana passada e agora eu estou preocupada, vou tomar uma pílula do dia seguinte. Se o embrião, se você ficou grávido e o embrião já implantou, não funciona mais, tá? Não vai resolver, tá? Então a pílula do dia seguinte, aqui estão os valores, elas são razoavelmente baratas, tá? Se você tem está num lugar onde você não pode conseguir um Postinor, uma outra pílula dessa, o que você deve fazer? Você deve tomar uma pílula que tiver o levonorgestrel, tá vendo? Levonorgestrel é um análogo sintético da progesterona. Já falamos sobre ele hoje. O que acontece com ele? Se você tiver sem acesso, você deve tomar ou a sua pílula, se ela tiver esse componente, ou se você tiver alguém lá onde conseguir, numa farmácia, por exemplo, às vezes não tem pílula do dia seguinte, mas tem uma pílula que tem o levonorgestrel. O que você vai fazer? Toma 4 de uma vez, espera 12 horas, toma mais 4. Vai dar um monte de efeitos colaterais, mas vai resolver sua vida, tá? Vai evitar o problema. Tomou a pílula do dia seguinte, ou essas 4 pílulas de uma vez. Vomitou, dentro de um período de 3 horas, tem que tomar de novo. Então, não resolve, tá? Ok? Tudo bem? Então, não é para tomar de bobeira, é para tomar quando não tiver outro jeito, tá? É de emergência, tá? Bem, deixa eu só, me dá 2 minutinhos só para lembrar dessas coisas aqui, porque senão fica no final e a gente acaba esquecendo. Ligadura é um método feminino, é você separar, corta as tubas, amarra, cauteriza, impede o contato dos espermatozoides com os ovócitos 2 e também a descida para o útero do embrião, tá? Funciona super bem, um grau elevadíssimo de eficiência, só que é um método definitivo. A chance de você reverter esse método é pequena. Tá? Tem esterectomia aqui que é retirada do útero, tá? Tá escrito aqui em cima, mas eu já estou falando da ligadura, tá? Bem, então o que acontece? É feita essa separação aqui. O que vai acontecer? Antigamente as pessoas faziam isso direto. Teve muita gente falando, e não sem certa razão, que estava usando isso para esterilizar a população pobre no Brasil. Aí eles criaram normas. Hoje, para você fazer uma ligadura, ou laqueadura que eles falam, você tem que o quê? Ter mais de 25 anos ou 2 filhos. Então, se você tiver menos de 25 e tiver 2 filhos, pode fazer laqueadura. Se tiver mais de 25 anos e estiver no seu juízo mental normal, pode fazer laqueadura. Agora, se você for casada, por incrível que pareça, você só pode fazer laqueadura se seu marido concordar. Outra coisa, para você fazer laqueadura, não pode fazer mais hoje durante o parto, é proibido. Então, para você fazer laqueadura, tem que fazer o pedido e esperar 60 dias, segundo eles, para você pensar bem se vale a pena, tá? Então, tem umas coisas meio estranhas nisso aí, né? E, por último, a vasectomia, operação masculina, só para a gente ver botar na balança. Faz o consultório, 20 minutos. Coisa simples de fazer. Vai separar o deferente, tá vendo? Faz a anestesia local, faz o buraquinho, separa os deferentes, ou então tem um método de pressão que nem precisa cortar. Pronto. Uma dor local, você sai do consultório, já pode vir para sua aula, já pode vir trabalhar sem nenhum problema. Esse método funciona super bem e hoje em dia você consegue revertê-lo até com taxa de sucesso de até 30% em operações feitas até 10 anos atrás. Então ele funciona super bem,
a vasectomia. E, detalhe da vasectomia, o marido não precisa da permissão da esposa para fazer não. Tá vendo o mundo machista que a gente vive? O cara pode fazer e nem contar para a esposa que fez vasectomia. Não quer mais ter filho, vai lá, faz e não fica nem sabendo. Porque o esperma sai normalmente, não sai os espermatozoides, né? É isso que eu ia te perguntar. A pessoa pode fazer naturalmente, sem nenhum problema, sem contar para ninguém. Então, é um método que funciona muito bem, mas que depois à medida que o tempo vai passando, vai acontecendo um fibrosamento aqui, ó. O tubo vai fechando. Aí o que acontece nesse caso? Ainda assim dá para ter filho. Você faz uma punção aqui no epidídimo e retira os espermatozoides dali. Pergunta. Tem a produção de... Eu acabei. Oi. Tem a produção de espermatozoides, certo? Sim. Se os espermatozoides vão ficar velhos, vai assim... Eles morrem no epidídimo. Eles vão ficando velhos e morrendo no epidídimo. Porque o cara não está usando, tá? Então a tendência deles, não usando, eles vão morrendo. Só que o cara continua produzindo esperma. Por quê? Porque o esperma, o sêmen, não é só espermatozoide. Lembra que o sêmen é produzido pelas todas aquelas glândulas sexuais que a gente tem ali? A pessoa continua produzindo, só não vai produzir mais esperma com espermatozoide no seu interior. E ele vai ser absorvido? Absorvido normalmente, tá? E assim, Também não fica doido, não fica... Cortou e já está funcionando ou tem uma margem? Aí o que acontece? Corta e aí tem que acompanhar. Tem que acompanhar durante um período, vai fazer o espermograma para ver se os espermatozoides estão ali ou não. Tá? Então precisa acompanhar durante um tempo e nesse tempo tendo relações sexuais com camisinha. Tá? Então são acho que 20 ejaculações ou 2 meses, o que vier antes. Então o cara tem que acompanhar, fazer alguns espermogramas ali para ver se está tudo certo. Tá? Aí depois, constatando que não tem nenhum espermatozoide no espermograma, tranquilo. Tá? Tudo bem, tranquilo? Vamos fazer a chamada? Hoje acabei me alongando, hein, gente? Desculpa aí.